E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Nunca se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente aí faça seus comentários. Pessoal, eu não sei se você teve a oportunidade, porque essa entrevista concedida pelo atual presidente do time do Santos, Marcelo Teixeira, aconteceu hoje às 15 horas, nesse período da tarde, né? E já era muito esperado, porque seria de fato, de verdade, anunciado quem seria o novo técnico do time do Santos, né? Então Marcelo Teixeira começou lá com uma espécie de um pronunciamento, falou o motivo pelo qual demorou pra caramba para apresentar o técnico, porque disse ele, segundo as palavras dele, agora fica fácil, né, Marcelo? Que a prioridade era realmente de contratar um executivo de futebol, tirou realmente totalmente o foco daquilo que realmente estava acontecendo, que nós já sabemos, né, pelas confusões que teve, do pronunciamento de uma certa forma, assim, antecipado, com um novo técnico que não aconteceu com relação o Gustavo Quinteiros, depois teve também o Pedro Caixinha que ficou lá velando o cara, e o cara acabou também recusando o time do Santos. Rapaz, teve muita coisa que era para ser perguntada, mas o Marcelo Teixeira realmente falou que teria uma outra situação, uma outra entrevista coletiva que seria concedida aos jornalistas, principalmente da Baixada Santista, para esclarecer tudo isso. Na verdade, ele tirou o foco, essa que é a verdade, pessoal, né? E jogou toda a responsabilidade para a nova contratação do CEO Pedro Martins. Eu vou falar para você o currículo dele, e aí você vai definir se é bom ou não. A verdade é o seguinte, pessoal, ele foi muito vencedor para os times por onde ele passou, principalmente nessa última equipe, o Botafogo do Rio de Janeiro, que foi campeão brasileiro e depois, na sequência, campeão da Libertadores da América 2024. Currículo bom, começou cedo, 36 anos. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois do evento, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Prometi voltar com você aqui para falar a respeito do currículo do Pedro Martins. Pedro Martins é um novo executivo do time do Santos. Agora ficou uma dúvida: como que vai ser o trabalho desse menino de 36 anos, que tem um currículo bom, é bem verdade, teve passagens interessantes por times grandes aqui do Campeonato Brasileiro. Eu já vou voltar nesse assunto, mas o que intrigou aqueles que estavam lá, como que vai ser a separação das funções, o cronograma? Inclusive teve uma pergunta a respeito disso, mas eu acho que vai ficar respondida, ou será respondida, numa próxima entrevista coletiva que o Marcelo Teixeira prometeu na ocasião, porque pediu para colocar o foco em cima do novo executivo de futebol do time do Santos. Como prometido, o executivo do time do Santos começou no Atlético Paranaense com 16 anos, cara. Ao contrário do que muita gente costuma fazer, sempre tem uma transição daqueles que jogam futebol e depois estudam pra caramba, depois vai para executivo de futebol. Outros não estudam nem muito, né, pessoal? No caso do Dracena, que não deu certo no time do Santos, mas esse diretamente já começou trabalhando provavelmente na área administrativa. A primeira oportunidade que foi dada a ele foi no Atlético Paranaense. Depois ele saiu do Atlético Paranaense, foi para o futebol inglês, no Queen's Park Rangers, se eu não me salvo engano. É um time da segunda divisão. Ele, como trabalhando lá, conseguiu levar a equipe para a divisão, para a Premier League, né, que é um campeonato considerado mais forte do mundo, né? A Premier League é um campeonato muito forte. Depois ele ficou em Liverpool, participou de outros projetos lá, estudou bastante, voltou para o Brasil, recebeu nova oportunidade no Atlético Paranaense, depois foi trabalhar aqui no interior de São Paulo, no Ferroviária de Araraquara, já como a primeira função e a primeira vez como executivo de futebol. Acumulou função trabalhando como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol também. Depois recebeu uma oportunidade para trabalhar no time do Cruzeiro. Estava vendo alguns vídeos dele falando a respeito da sua participação no time mineiro. Depois foi para o Vasco da Gama. E depois que ele foi trabalhar no time do Botafogo, outro time glorioso, né?
que tem aquela passagem com o time do Santos lá em 95, eu não gosto nem de lembrar, mas foi muito campeão com o time do Botafogo de 2024, né? Foi campeão no Campeonato Brasileiro, depois campeão na Libertadores, e aí saiu para atender um pedido aí do Marcelo Teixeira. Me parece que eles tinham uma sintonia, pelo menos ali na entrevista coletiva, muito boa, com desafios novos, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Porque se a gente for pensar em termos de colaboração, em termos de dinheiro propriamente dito, o time do Botafogo tem muito mais recursos que o time do Santos, até porque o John Textor estava lá, né? Então ele participou desse processo, desse projeto, né, que é uma palavra da moda que todo mundo fala, e ele é um garoto, apesar da idade, muito experiente, né, pelos times onde ele passou. Então, pessoal, ficou sempre a dúvida de como vai ser esse cronograma, como vai ser a função dele dentro da equipe do Santos, né? Me parece que ele já começou muito bem trazendo o Pedro Caixinha. Agora, se o Pedro Caixinha será um bom técnico para o time do Santos, aí é outros 500 que a gente vai discutir daqui a pouco com outro conteúdo que eu vou fazer a respeito do novo treinador do time do Santos. Mas, ó, pessoal, ele tem experiência em contratações, tem experiência em colocar jogadores importantes com mentalidade vencedora. Isso faz total diferença. Por quê? Se você vê o elenco do Botafogo do Rio de Janeiro, tem pessoas conhecidas ou desconhecidas, mas foi feito um time muito forte mentalmente, que ao contrário do que aconteceu no final do ano passado, naquela passagem que teve no Campeonato Brasileiro, que perdeu aquele jogo de virada, se eu não me engano, acho que foi de 4-3 para o time do Palmeiras, coisas semelhantes a essa não aconteceu mais. Então, quando ele começa a trabalhar nesse quesito, com jogadores importantes, né, trabalhando psicologicamente esses jogadores, contratar jogadores com a mentalidade do time para onde ele está fazendo esse tipo de serviço, faz total diferença. Agora, o recurso que ele tinha lá será diferente daquilo que ele vai ter na equipe do Santos. Então, é um desafio de fato e de verdade. Há quem diga que ele deveria ficar lá, mas se ele aceitou o desafio de treinar e de ser executivo, melhor dizendo, da equipe do Santos, eu só espero e desejo para ele, o Pedro Martins, esse executivo novo, uma ótima sorte, que ele consiga realmente ser muito bem sucedido na equipe mais gloriosa do mundo. Que ele permaneça realmente alguns anos, né? E que aquilo que ele foi fazer, eu sei que ele não vai acertar tudo e também ele não vai errar tudo. Mas ele ser equilibrado nas suas contratações, né? Pela experiência que ele já adquiriu, mesmo com essa pouca idade que ele tem, nesse decorrer desses anos, nessas equipes grandes por onde ele passou, para trazer, né, logo esses jogadores para o Santos já montar esse elenco. Deve ter algum jogador aí no gatilho, propriamente dito, mas a gente só vai saber daqui para frente. Agora a gente vai poder cobrar, pessoal. Agora a gente vai poder cobrar. Uma vez Pedro Martins, novo executivo do time do Santos, mesmo a gente não sabendo qual será a função dele dentro do cronograma, o que ele vai fazer, porque o Galo é uma espécie de gerente do futebol, vai ficar na equipe do Santos, vai sair. Paulo Brax está fazendo o que lá? Porque a gente sabe que ele não tem total liberdade assim para fazer as coisas, né? E ficou uma coisa meio que no ar. Inclusive foi feita uma pergunta para ele a respeito desse assunto. Ele meio que jogou a responsabilidade para o Marcelo Teixeira, e aí ficou um negócio meio esquisito, né? Não teve muita convicção, pelo menos nessa resposta. Agora, o menino fala bem, mas isso não significa que ele fará um ótimo trabalho. Apesar de já, pelo fato dele estar na equipe do Santos, a gente tem que desejar realmente muito boa sorte para ele, que ele seja muito feliz e que ele realmente dê presentes muito bons, né, para a equipe, para o torcedor santista nesse final de ano, mais tardar começo do ano que vem, para o Santos já começar com a faca nos dentes realmente para tentar fazer um Campeonato Paulista interessante, né, ser protagonista no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e provavelmente fazer uma Copa do Brasil muito legal, né, pessoal? Esse é o meu desejo, acredito que o desejo do torcedor santista de uma maneira geral. Tá bom, pessoal? O vídeo é curto, é a apresentação do atual CEO do time do Santos, não tem muito o que falar,
A gente vai ver o desempenho dele, só esperamos realmente que ele faça bons frutos, né? Que ele consiga realmente contratar jogadores interessantes. Não fico vendo muito pelo orçamento que o time do Santos vai apresentar, que vai contratar jogadores espetaculares. A minha preocupação é contratar jogadores específicos, pontuais, e aproveitar os jogadores da base, que ele também falou que foi legal ele ter falado isso daí, né? Pegar jogadores com mentalidades legal, contratar jogadores que têm a mentalidade de vencedor, e isso é legal, pessoal, isso é legal. Vamos torcer para o time do Santos. Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nunca se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dê o seu like, é importante, principalmente, ó. Faça aí seus comentários. Abraço para você. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.